Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Amando Brasil. Hoje nós estudaremos o capítulo 13 de Provérbios e nós vamos iniciar com uma meditação, com um momento de conexão, para que nós estejamos abertos para receber a sabedoria que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver e do que os nossos ouvidos podem ouvir. Apoiem os seus pés no chão. Busquem uma postura ereta, coluna ereta. As mãos podem ficar recostadas sobre as coxas. E nós vamos iniciar um fluxo de respiração consciente. Vocês já sabem disso, que nós vamos colocar a presença aqui no caminho que o ar faz, do momento em que nós inspiramos pelo nariz até o momento em que nós o expiramos. Então, inspira o ar, conta até 3, prende e expira o ar contando até 6. Mais lento, tranquilo, sereno. Novamente, inspira o ar, conta até 3. E expira o ar contando até 6. Mais uma vez, inspira e expira. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo discernimento e entendimento para tudo que estaremos abertos a ouvir aqui hoje. Que no dia de hoje nós tenhamos a clareza sobre aquilo que dirige a nossa vida. Uma das coisas mais poderosas é a direção que nós tomamos na vida. É nós termos conhecimento sobre aquilo que nos dirige, aquilo que nos guia. Faça agora um exercício de introspecção e perceba se, hoje, o que guia a tua vida. Peça a Deus que te revele, peça que Ele te mostre. Aqui estão alguns dos 5 caminhos, das 5 direções que mais podem guiar as pessoas. Vá fazendo esse exercício, despido de julgamento, com curiosidade, com elevação no pensamento, pedindo a Deus que te revele o que dirige a sua vida. Será a culpa? O remorso por algo que ficou no passado e que ainda drena a tua energia, a tua luz e a tua força, fazendo com que você queira sempre compensar algo que até hoje você carrega? Será a raiva ou o ressentimento? A raiva muitas vezes expressa através de palavras, da ira, da impulsividade, da falta de autodomínio, ferindo e magoando, mesmo sem querer, as pessoas que te cercam, somente porque você quer falar aquilo que você sente, sem filtrar, ou mesmo o ressentimento, de quem muitas vezes é tolhido pelo impulso de falar, mas guarda, mascara, engole esse sentimento, de modo que ele fica lá, preso e latente. Pode ser que hoje a tua vida seja guiada pelo medo, a insegurança, o medo da falta, o medo de não ter o suficiente, o medo de se expressar,
o medo de expor suas ideias. Pode ser que hoje o que guia sua vida seja o materialismo, o desejo pelas posses, pelo ouro, pela riqueza, pelo acúmulo, por tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Pode ser ainda que o que te guia na jornada da vida hoje, seja a necessidade de aprovação, o desejo de ser amado ou amada, reconhecido, valorizado, aceito. Essa que Deus revele qual é hoje a força motriz que direciona a tua vida. Mais do que isso, que hoje nós possamos pedir a Deus que Ele nos dê a sabedoria de sermos guiados pelo propósito que Ele tem para a nossa vida. Que é somente quando você e eu estamos sendo guiados pelo nosso propósito, a vida tem sentido, o vazio dá lugar ao entusiasmo, o desânimo dá lugar ao ânimo, o medo dá lugar à coragem e a fé dá lugar ao temor. Que nesse mergulho de provérbios, em especial hoje, nesse capítulo 13, que Deus revele a cada um de nós o propósito que Ele tem para a nossa vida. Para que no momento em que nós tenhamos a consciência e a clareza desse propósito, nós não nos desviemos mais do caminho, movidos pela culpa, pela raiva, pelo medo, pelo materialismo ou pela necessidade de aprovação. Que o nosso propósito seja evidente, claro e forte, o suficiente para nos manter motivados, inspirados pelo amor e pela fé. E agora, mesmo que você e eu não tenhamos ainda total clareza do nosso propósito, daquilo que viemos fazer, daquilo que viemos servir aqui, nós vamos voltando para cá com um sorriso confiante, fingindo até saber. Agora você sorri. E nem que você não saiba ainda qual é esse propósito, você sorri confiando, demonstrando para você e para todo mundo que está aqui que você sabe a que veio. Você não veio a passeio, você não está aqui ao acaso, mas você está aqui por um bem maior, que vai além da minha história, da tua história. Você está aqui a serviço da humanidade. Pati, muito obrigada pelo teu servir aqui. Vou desligar a música e estar com você. Bom dia a todos. Dá para ouvir bem? Sim. Ótimo, então. Primeiramente, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar nesse momento conduzindo o Amando, porque a gente, na verdade, passa a semana e quando a gente para realmente para fazer um estudo e refletir de tudo que Deus coloca no nosso dia a dia, a gente tem muito a agradecer. Então, quero agradecer por Ele me permitir estar aqui nesse momento com vocês. Então, hoje eu vou conduzir com vocês o Provérbios 13. Eu vou fazer a leitura dele e depois vou colocar o que foi o que me chamou mais atenção de toda essa leitura. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas.
Outros têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tende a usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém o ameaça o pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas, é mais sábio pedir conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Elas ajudam a evitar a armadilha da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz a paz. Quem rejeita a correção acabará pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Então, esse é o Provérbios 13. Assim como os anteriores, né, é um capítulo que aborda diversos temas. Dentre eles, né, ele fala sobre a justiça, a sabedoria, a preguiça, a riqueza dos justos e a repreensão. De tudo isso, eu tirei um versículo que me chamou muita atenção, que é: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Eu trouxe esse versículo mais forte porque realmente hoje no nosso dia a dia a gente realmente tem muito o poder de cuidar da nossa língua. O quanto a gente está nutrindo isso realmente para levar coisas boas. Às vezes a gente está no nosso dia a dia, principalmente naquele dia a dia que a gente não está muito bem, e a gente acaba falando algo que não se deve. E a palavra dita não tem mais volta. Então a nossa língua é um verdadeiro perigo, né? A palavra que a gente profere não pode mais ser engolida. E eu trago isso porque se a gente não está hoje realmente nutrido com Deus, conversando com Ele diariamente, a gente acaba realmente falando e depois a gente acaba se arrependendo. Vou trazer um exemplo bem claro que aconteceu com a gente no final de semana e que eu venho me policiando muito sobre isso, porque às vezes realmente no momento que você não está bem, você acaba falando e depois você pensa, por que eu falei, né? Às vezes é mais fácil a gente falar de uma forma mais tranquila e pedir para Deus sabedoria nesse momento, para colocar as palavras na nossa boca ou se guardar, para aquele momento que a gente consiga realmente colocar. A minha filha está jogando, ela está em Recife desde sexta-feira, e está acontecendo vários problemas lá na parte de transporte. Então você recebe um telefonema da tua filha, e na hora, assim, você vem, pá, o que a gente vai fazer? Longe de tudo, né? Mas pedir para Deus sabedoria para lidar. Porque naquele momento eu precisava entrar em contato com a parte técnica, a pessoa responsável que está lá. Talvez se no momento que ela me ligou, que você na hora pensa, meu Deus, né? O que eu posso fazer nesse momento? Achar uma solução ou julgar a pessoa que está lá? Então eu e meu esposo, a gente sentou e enquanto eu fazia a ligação, meu esposo fazia uma mensagem para os dirigentes que estão com ela. E vou falar para vocês que a forma com que a gente foi recebida, a forma com que essas pessoas estão nos auxiliando lá, mostra realmente que a nossa língua tem poder. Então, trago isso porque a pessoa que a gente não conhece
nunca vi a pessoa. E a gente falou com ela de uma forma tranquila, calma, serena. Colocamos as palavras para ela que a gente está longe de tudo. Não é só nossa filha, é um time todo de crianças que estão lá, que precisam desse suporte. Então, eu trouxe isso porque talvez se a gente não tivesse realmente com Deus e serena nesse momento e pedindo para Ele de realmente resguardar a nossa palavra, o nosso coração, a nossa língua, principalmente, talvez a gente tinha feito de uma outra forma que a gente não teria realmente a recompensa disso. Então, eu falo isso porque nos momentos de maiores desafios da nossa vida, que a gente tem que realmente parar e pensar: Deus, me dê a palavra certa nesse momento. Como eu posso conduzir isso? Porque quando tudo está bom, as palavras vêm. Então, que a gente seja instrumento realmente, que a nossa língua seja instrumento para levar paz e amor aonde a gente passar. Nas dificuldades, nos momentos bons, mas que a gente possa realmente estar hoje pensando que a gente está falando com um outro ser humano. A gente não sabe o que a pessoa está passando por trás de tudo isso. Então, que a gente também se coloque no lugar. Então, eu coloquei muito essa parte da língua, porque é um perigo mesmo, é o nosso perigo diário, né? Porque o ouvido a gente ouve claramente, mas o que a gente está falando, como a gente está passando isso para as pessoas, eu acho que vale a pena a gente refletir muito. Eu sempre falo, e é uma coisa que eu falo para minhas filhas também, que a boca só fala o que o coração está cheio. Então, se a gente está realmente nutrindo amor, estamos com o Espírito Santo, fazendo as nossas orações, trazendo isso para o nosso dia a dia, com certeza a gente vai levar mais palavras de amor do que outras, né? Outra que me chamou a atenção também, falo de educação, né? Que para mim o castigar filho, eu acho muito forte essa palavra. Entendo que quando a gente ama realmente, mas a condução, acho que a gente faz com nossos filhos, acho que isso realmente também é algo que traz esse versículo, e eu digo a condução, porque hoje eu tenho uma filha de 14 e uma de 8, mas essa minha filha de 14 que está lá enfrentando essa dificuldade, com certeza, assim, com a condução que nós pais damos para ela, ela também está levando esse respeito, está levando essa calma. Então, eu acho que quando a gente precisa, às vezes, repreender os nossos filhos, a gente precisa colocar para eles o porquê que a gente está fazendo isso. Por qual motivo que a gente está repreendendo. Não só o repreender por repreender. É nesses momentos, na verdade, que a gente consegue formar o amor, que a gente consegue ver o quanto eles podem transmitir isso também para as pessoas através de palavras, né? Então, nesse versículo também fala disso. Então, quando a gente puder repreender nossos filhos a tempo, acho que realmente a gente precisa. Eu digo que às vezes quem fala que educar é fácil, não é. Educar realmente é algo desafiador, mas quando a gente coloca eles no caminho de Deus também e mostra para eles tudo isso, com certeza a gente tem filhos aí com grandes valores e eles, quando não estão com a gente, eles vão demonstrar isso. Eu sempre digo que filho é aquele que quando está fora, quando não está nos nossos olhos, eles demonstram realmente todo esse educação que nós pais estamos colocando. Então, era isso que eu queria colocar para vocês hoje, e que a gente tenha muito mais amor no nosso coração, para que a gente possa usar nossa língua realmente para coisas boas e até para que a gente possa ajudar outras pessoas aí. Uau! Vou deixar aberto para vocês compartilharem e acho bem interessante que vocês sigam no que a Paty fala ou também expressem qual foi o versículo que tocou o coração de vocês, porque quando a gente lê, cada um tem um recorte, né? Cada um é tocado pelo Espírito Santo de uma forma diferente. Está aberto. Quem gostaria de contribuir?